Beleza. Bom, agora estamos ao vivo. Cuidado aí com o que vocês vão falar aí, né? Agora é sério o negócio, né? Sem piadinha. Mas nós vamos esperar algumas pessoas entrarem aí. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. Quando for 25, a gente começa a pegar fogo aqui. E passa o vídeo que você quer Tem aquele que você já passou, né? E o outro eu vou te passar agora. Então, pode passar aí Olha lá, já, beleza. Já tá como é que fala? Na ponta da agulha. 25 em ponto a gente começa. Ramon, tá frio aí? Como é que tá aí? Não, tá uma temperatura amena. Você tá no Espírito Santo ou tá aí Estou no sul do Espírito Santo. Tá no Espírito Santo. Que cidade que é? Alegre. Alegre. Conheço, eu passei de bike aí nessa cidade. Cidadezinha bonitinha, pequenininha, acolhedora. Cidade das flores, né? Eu fui de avião até Vitória e voltei até São Paulo na bike. Nossa disposição. Tô tomando um cafezinho aqui, ó. Faltou ser o meu, né? Zé, te mandei aí agora. Deixa eu tentar abrir aqui. 21. Beleza. Acho que só mandei a imagem. Acho que Você mandou só uma imagem. Isso. Manda o vídeo. Você mandou você aí abaixado pegando os grilos aí. Beleza, tá tranquilo. Por enquanto não tem nenhum pedido aí. Geralmente eu começo a chamar a galera e falar, galera, cadê vocês? Deixa eu ver um negócio, pera aí. Quem consegue entrar no YouTube nas braças aí para ver se tá... Eu entro aqui. Está ao vivo. YouTube. Tô entrando aqui também. Tá sim. Tá? Há 17 minutos. Caramba, 17 minutos já? As braças. Beleza. Estamos aí. Ao vivo agora. Caramba. Viu, Gilberto? O que acontece, meu? A galera tá andando meio... Parece que já tem alguém aí. Tem 3 pessoas. Olha lá, o Ginaldo. O Ginaldo deu uma OH. Ele falou que ia pescar e aparece aí. Tá vendo aí, Gilberto? Prestígio é outra coisa, né, Ginaldo? Ele deve estar com os peixes aí. O Ronaldo tá aí, ó. O Ronaldo é bacana que o Ronaldo, ele fez o meu curso, fez o curso do Giba. Ele tem um trabalho bem interessante aí. E ele está criando lá, então eu acho que tem grande futuro esse aí, fica de olho nele, viu, gente? Dá um oi aí, servir mais ao trabalho dele, que acho que é o nome da ONG. Então, fica atenção aí, Ronaldo, que você vai se surpreender hoje. Olha lá, beleza. Marcelo, boa noite, Marcelo. Aqui, ó, quer ver, ó? Estou no YouTube, legal. O Ginaldo aí, ó. Olha lá o que ele colocou aí, ó. Acabei de chegar na praia, vocês estão vendo aí, né? Gente, daqui a um minutinho a gente começa aí, então se preparem. Eu já estou chamando aí todo mundo. Aquele pessoal do curso lá, só o... Como é que chama? O Ronaldo mesmo, viu? Aquele pessoal tá meio devagar, hein, meu? Você chamou lá também, né? Eu vi que você chamou lá. E o Ginaldo mandou a foto da praia dele pescando, mas não pegou nada, mano. Daqui a um minutinho a gente entra. Beleza, beleza. Eu acho, gente, que vamos aproveitar. Olha lá, feliz em estar com vocês. Beleza, ó.
colocou aí, é bom colocar na tela aí para inspirar esses criadores aí. Eu boto muita fé no Ronaldo, porque ele está com um trabalho bem bacana e profissional, procurando investidores. Aliás, acho que ele já tem investidores, viu, Gilberto? Ele está fazendo um trabalhinho bacana. Preciso ir lá, inclusive pessoalmente, mas ainda não combinamos nada, não. Que bom. Parabéns. Bom, 25. Então vamos começar, eu acho que fazendo aí uma apresentaçãozinha, começando pelo professor Ramon aí, mas uma apresentaçãozinha básica e a grande pergunta já inicial é, cara, como você começou a criar grilo? Como é que você ficou grilado? Chegou, né? Eu vi, a gente já fez uma live anterior, você falou das baratas, mas como que você chegou nessa história de grilo aí? Conta pra gente. Bom, então, eu sou o professor Ramon, lá do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Eu fiz graduação em agronomia, mestrado, doutorado e pós-doutorado trabalhando com insetos no controle biológico de pragas. Então, eu sempre trabalhei matando insetos, de maneira mais educada para o mundo, mas matando os insetos. Lá em 2012, eu li um livro do professor Heraldo Medeiros e me interessei pelo assunto. E aí entrei em contato com o Gilberto me ajudou muito também no conhecimento, me passando um pouco de conhecimento. Então, basicamente foi isso. Os primeiros exemplares que eu adquiri com o Gilberto mandou para mim, eu comecei a criar lá no Instituto Federal, e daí surgiu a ideia de escrever os livros, de participar dos congressos, de escrever trabalho na área, fazer TCCs. Então, a minha história tem começado dessa maneira. Os grilos, particularmente, eu comecei a criar só para demonstração, porque dou aula de biologia, né? Então, comecei a criar só para demonstração, assim como os outros insetos, mas a ideia de criar os grilos foi essa, foi montar a criação didática lá no Instituto Federal. E foi bacana porque a gente já conseguiu acompanhar algumas coisas e dúvidas que os alunos tinham, e até a gente também tinha, acabou sendo sanada, tendo contato direto com o inseto lá no laboratório. Tá sem o áudio, Cazé. Cazé, parou o áudio. Beleza, pronto. Voltou? Voltou. Bacana. Então, quer dizer que, conforme você foi criando, foram surgindo essas dúvidas, vocês foram trabalhando com os alunos e hoje, né, você já tem aí uma base bacana de criação de grilos. Você só cria uma espécie de grilo ou você tem outras espécies lá? Gafanhoto, por exemplo, vocês não criam? A gente optou por não aumentar muito, porque como a mão de obra para manutenção não é uma mão de obra profissional, sempre troca, todos os semestres tem aluno trocando, então a gente não consegue criar um padrão de mão de obra. Geralmente é os alunos que estão envolvidos com aquele trabalho e fica durante um tempo só. Então a gente não quis expandir muito a criação. A gente busca desenvolver tecnologia de criação em aportes pequenos, para que ela possa ser replicada depois para uma concentração maior, uma quantidade maior, mas dessa maneira a gente consegue estudar os insetos e passar essa parte fisiológica, essa parte nutricional, a parte da própria criação do inseto para os alunos. Bacana. Por favor, então, Gilberto, agora fala um pouco aí da sua formação aí e né, como que você veio parar, basicamente, né, como que você ficou grilado também. Tá sem áudio, Zé. Cara, mas não pode ser, peraí. Som. Eu estou escutando. Oi? Tá escutando? Você escutou o que eu falei? Eu estou escutando. Gilberto? Tá. Então conta pra gente aí como é que você veio, um pouco da sua formação e como é que você ficou grilado aí, veio parar nessa história dos grilos. Eu sou zootecnista, sou formado pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, e especificamente com grilo eu comecei a trabalhar em 2001, quando eu montei um criatório de trinca-ferros junto com um sócio, e a gente procurou fornecer os melhores alimentos vivos para os nossos pássaros. A gente recebia pássaros do IBAMA que muitas vezes chegavam em péssimo estado e precisavam comer, ter alimentos com atratividade, que fossem rapidamente ingeridos, né? E os alimentos vivos eram as principais soluções que a gente tinha, e o grilo era uma das
principais alternativas. Legal. Eu sou o professor Casé Oliveira, eu sou bacharel, né, em biologia, licenciatura e bacharelado, e eu tenho graduação em gastronomia e pós-graduação em gastronomia autoral. Eu, para falar a verdade, né, acho que todos sabem, eu tenho uma história de consumo de insetos desde criança e, basicamente, comecei a criar os meus insetos há uma questão aí de 10 anos, aproximadamente, para ter a minha própria criação e não depender. Eu tinha muito problema em comprar insetos de terceiros, porque vocês sabem que a grande maioria que cria insetos de maneira caseira não tem muita qualidade alimentar. No máximo, você pode dar para um bicho, alguma coisa assim, mas também não é muito, né, assegurado essa qualidade. O Ramon caiu, mas daqui a pouco ele volta. Então, eu comecei a criar para utilizar nas minhas experiências gastronômicas. Comprava até de algumas biofábricas, mas depois, olhando, né, a questão... a grande maioria das biofábricas, Gilberto, elas têm um padrão alimentar para alimentação animal e para alimentação humana. O que ocorre é que elas estão cadastradas como biofábricas para alimentação animal e na sua decodificação econômica. Então, eu optei por ter a minha própria fonte de criação, porque assim eu tenho segurança daquilo que eu estou produzindo. Bom, eu queria aproveitar já ir para a primeira pergunta para o professor Ramon, e hoje a gente está falando basicamente de grilos, mas, na verdade, para os dois, né? Essa questão do grilo e gafanhoto. O que você fornece na sua dieta dos grilos, tanto o Ramon quanto o Gilberto, que o Gilberto também, e fornecia também naquela primeira criação sua, qual é a alimentação que vocês dão para os seus animais e se tem alguma diferença da alimentação do grilo para o gafanhoto? Pode começar pelo professor Ramon. Então, eu, como falei para vocês, eu só trabalho com grilo, né? Então, quando eu comecei a criar, eu usava a ração de 50% de codorna e 50% de galinha de crescimento, frango de crescimento. Aí, com o tempo, a gente vai adquirindo mais um pouco de conhecimento, até por ser da área de biologia, eu comecei a fazer alguns testes. E aí, hoje eu já consigo alimentar os insetos só com a ração de bovinos, e eu faço uma suplementação alimentar na água, com um núcleo completo, né, de vitaminas e minerais. Então, eu forneço a ração, que ela já vem com percentuais para o bovino, né, de nutrientes, e eu ainda faço uma suplementação na água, né? E a água eu coloco no poliacrilato. Eu fiz o teste de colocar verduras que sobrava do supermercado e não gostei muito porque teve algumas caixinhas minhas que morreu, acho que tinha batido agrotóxico, alguma coisa, tinha contaminação na coisa que os grilos acabou assim, perdi uma levada de grilos só por causa disso. Então eu optei por usar água filtrada, junto com os nutrientes que eu coloco desse núcleo, mais a ração, e tem dado resultados muito bons. Bacana. E você, Gilberto? A questão da alimentação? Eu uso, eu já usei vários alimentos, eu já fiz a minha ração na época da Nutrinsecta, a empresa que eu tive entre 2008 e 2015, a empresa que teve CIF. Então, já cheguei a fazer minha ração com cerca de 10 ingredientes, mas depois, pela prática e pelos resultados, a gente fez uma ração também elaborada especificamente para os insetos com CIF, a Alfa Insetos, mas na prática, no final das contas, a gente está usando ração de codorna, que atende às expectativas, ração de codorna triturada e fonte de umidade, legumes, frutas, basicamente isso, ou então um bebedouro de pintinho com pedrinhas para os insetos não se afogarem, né? Então,
isso é a forma básica de se criar. Legal. A minha criação, hoje, nós temos 8 caixas, essas caixas grandes de plástico, né? É umas caixas que a gente compra da indústria farmacêutica, aquelas caixas grandes, e é uma caixa que ela é utilizada para alimentação também, é uma caixa branca muito, muito bacana. E o que a gente tem utilizado de alimentação, a minha criação ela está dentro de um parque, que é um parque de animais, então sobra muito, por exemplo, cenoura, sobra muito batata doce. Então, eu tenho uma fartura desse tipo de material que eu posso ofertar para eles. Muito alface, os grilos adoram alface, para vocês terem uma ideia, mas é claro que você precisa fazer um manejo um pouco mais constante. Você não pode deixar aquilo ali muito tempo, você precisa... o manejo, praticamente, para vocês terem uma ideia, essa troca é diária. Então, retira toda a sobra do dia anterior e coloca material novo. E também a gente fornece o farelo de trigo grosso com aveia. Então, basicamente, é essa alimentação. Nós não damos nenhum tipo de, vamos dizer assim, como o Ramon faz, né, esses suplementos. Olha, temos tido ótimos resultados, não tem... A mortalidade é muito baixa, a não ser aquela que, naturalmente, ele já chegou na fase de... Né, morrem uns bem grandão assim, que a gente acredita que ele chegou na fase, né, de morte dele mesmo. Mas, basicamente, essa é a nossa criação e ela só aumenta. Né? A gente tem um fornecimento regular para, né, esse parque dos grilos e outros insetos que a gente queria também, mas nós estamos criando basicamente com essa sobra e com bastante sucesso. Eu só queria comentar a questão do gafanhoto, que nós começamos a criar um pouquinho de gafanhoto, mas o gafanhoto, ele basicamente, só gosta de vegetais. Mas o grilo, basicamente, vamos dizer assim, você pode suplementar com bastante coisa que ele come. Inclusive, você deve saber, nós temos um criador que ele alimenta os animais dele com restos de restaurante. Ele faz a seleção, claro, né? Tira ossos, tira tudo, cozinha aquilo novamente e ele oferta só isso para os grilos dele e os grilos dele estão sadios. Mas, é claro, eu gostaria de que vocês complementassem sobre se vocês dão alguma dieta como esse cara do restaurante pastosa e se vocês já experimentaram uma dieta pastosa na criação de vocês. Pode começar pelo professor Ramon. Eu queria fazer uma observação, o Casé, até perguntar aí ao Gilberto e a você, ou mais alguém do grupo aí que esteja online agora, se vocês já tiveram cuidado de fazer a pesagem do grilo de vocês antes e depois de qualquer mudança que vocês tentaram. Quando eu passei a suplementar os insetos, eu percebi um ganho de mais ou menos 1 grama nos insetos fazendo a suplementação. E o período de vida também, eu acho que, assim, eu não fiz o dado certinho, mas eu acredito que aumentou aí coisa de 25, 30 dias em relação ao que eu tinha. Também eu mudei a vasilha, a densidade, né? Tudo isso foi uma contribuição. Mas eu queria ver com vocês aí. Os grilos que eu estava tirando lá, tinha em média 4,8, 5,2 gramas. Grilos bem grandes. Eu queria ver com vocês se vocês também chegaram nesse valor ou um número maior em termos de gramas nos grilos. Tá legal. Deixa o Gilberto falar e eu vou falar do peso também dos nossos aqui. Pode falar, Gilberto. É o seguinte, a gente podia fazer rações muito bem reforçadas do ponto de vista nutricional, porque a venda era para alimentação de pets. Então, o valor mínimo era em torno de R$250 o quilo do inseto vivo. Se você for pensar, uma ração de codorna está em torno de 3,50 o quilo, você gasta uns 2 quilos por quilo de inseto. Então, a gente tinha como incrementar mais a dieta e especificamente da forma pastosa que o Casé perguntou, a gente oferecia
ração para peixe, ração extrusada para peixe, umedecida. Então, isso aí é um excelente alimento, uma excelente suplementação, desde que seja consumida rapidamente, porque ela deteriora rapidamente. Sim. Então, tem que ser uma colônia que esteja consumindo muito, e você tem a previsão de que isso acabe em 2, 3 horas. Então, tem como suplementar, sim, e de forma barata ainda, né? A ração de peixe ainda não vai aumentar muito esse custo. Mas, falando do peso, eu tinha valores bem diferentes de seus, Ramon. Os machos de grilo eram 0,6 gramas e as fêmeas adultas 1,2 gramas. Então, eu tinha pesos bem inferiores. Mas médio, ou você conseguiu... Não, esses grilos maiores que eu estou falando foram animais que eu consegui observar de diferencial dentro da caixa. Então, assim, eu selecionei 10, 15, os maiores que tinha, e consegui chegar em 3,8, 4,8, coisa parecida com isso aí. Não foi o geral, não foi uma média deles, não. Foram os que eu vi que deu destaque em relação ao que tinha dentro da criação. Na nossa... pode falar, Gilberto. Meu peso médio era 1 grama. Se for macho, fêmea, estava em torno de 1 grama. Então, 1 quilo de insetos vivos dá em torno de 1.000 unidades de adultos, né? Bacana. Eu sempre me intrigou, professor Ramon e Gilberto, essa questão do tamanho, porque uma vez eu fui viajar, eu gosto de viajar, fazer umas cicloviagens de bike, e geralmente à noite a gente parou no alguns postos de gasolina e eu olhava uns grilos pretos muito grandes, né? E aquilo me intrigava, eu ficava falando, como que eles conseguem ter esse grande peso na natureza e num ambiente de criação, ele não chega, não sei se vocês já viram esses grilos pretos mesmo de beira de estrada e tudo, eles são bem grandão e aquilo me intrigava. Na nossa criação, desde que nós começamos, eles têm uma média aí de 3,5, né, 3 e poucas gramas, desde o começo. Então, a gente não precisou, como eu falei, mudar muito dieta, porque sempre foi essa dieta mesmo. Mas eu creio que, por ele estar num ambiente confinado e ter essa variedade de, como eu falei, uma hora batata doce, uma hora... Então, ele tem esse ganho de peso devido, na nossa visão, a esse tipo de dieta diferenciada. Mas eu acredito... Eu trabalho lá, que assim, a minha questão, a questão da minha densidade, ela é muito baixa, entendeu? Se não tem aquela montanha. Como é um negócio didático, eu preciso colocar, mostrar, ver eles saltando, para os alunos poderem ter esse acompanhamento. Então, sim, de repente, essa diferença de peso também tem a ver muito com a densidade, né? Quando tem uma densidade maior, geralmente o peso é menor. Quando você tem uma oferta de alimento e densidade mais fácil para eles trabalharem, fica mais fácil eles engordarem e ganhar peso. Igual aproveitando a pergunta do Alisson Mello aí, boa noite, existe uma densidade ideal para a produção de grilos por metro quadrado que garantam alta produção, porém não estimule o canibalismo. Quer falar, Gilberto? Aí depois a gente complementa. Você consegue chegar em torno de 15 quilos por metro, não por metro quadrado. Você coloca no canteiro 2 fileiras de 2 andares de pente de ovos, então dá 60 centímetros, dá 30 centímetros cada andar de pente de ovo. Então, nesses 2 andares, você consegue colocar 15 quilos de grilos vivos, estocar. Dá menos de 1 metro cúbico. Agora, se vai ter canibalismo, não é só a densidade, se você vai fazer o manejo correto, se você vai fazer alimentação, fornecer fonte de umidade o suficiente. Então, o canibalismo pode acontecer por outros motivos que não só a densidade. Beleza. Quer falar, professor Ramon? Uma das coisas que pode provocar o canibalismo no animal, e isso vale para bovino, vale para outros tipos de espécies, geralmente é a deficiência de proteína na ração. Então, eles tendem a buscar essa proteína de qualquer jeito. E o canibalismo é uma das alternativas que eles utilizam para suprir essa necessidade. Então, eu acho que
um ambiente com densidade, igual o Gilberto falou aí, uma água de qualidade e uma ração de qualidade, por mais que você adense um pouco mais, você não vai ter esse problema de canibalismo, porque a parte nutricional dele vai estar sendo suprida. Exatamente. Muito bem explanado sobre isso, porque nós temos observado que o canibalismo ele está mais associado a essa questão de alimentação, a questão, como o professor Ramon aí falou, da proteína, do que basicamente a densidade. Vou citar um exemplo. Eu trabalhava numa biofábrica e nós vendíamos o grilo vivo em potinhos para os pet shops. Então, por exemplo, a gente vendia potinhos com 10. Aí eu voltava na outra semana, era um modelo de venda que era até interessante, que era por consignação. Eu voltava e falava, quantos potinhos tem? Você vendeu tanto, me paga, deixava outros potinhos. Era muito bacana esse modelo de venda, porque você fidelizava o cliente. Porém, tinha cliente que reclamava, olha, vendi para o cara, você falou que tinha 10 no potinho, mas só tinha 8, só tinha 9. E aí nós começamos a observar que você imagina um potinho, né, que ele tem ali espaço, você colocava a caixa de ovos cortadinha, mas mesmo assim ocorria esse canibalismo. E aí nós começamos a colocar, além da ração que ia, mais um vegetal, alguma coisa, e foi diminuindo o canibalismo, porque eu acho que até em qualquer criação animal, como o professor Ramon até citou, os bovinos, só há o canibalismo quando há falta de algum parâmetro, principalmente na alimentação, né? E é claro, se você colocar uma densidade muito grande, você não vai conseguir colocar a quantidade de alimentação, até você acertar, vai ter canibalismo, é o fato. Bacana. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Ramon. Na sua opinião, na verdade vale para os dois aí, vamos bater bola com os dois aí. Na sua opinião, professor Ramon, o grilo, ele é mais aceito, agora a gente está falando de alimentação humana, você acredita que ele é um dos insetos mais aceito para alimentação humana, ou tem algum outro que você acha que seria mais interessante? Eu tenho viajado aí pelo Brasil, e o pessoal convida a gente para fazer um bate-papo assim, em algumas universidades, alguns institutos federais, e geralmente quando a gente fala dos insetos, a gente tem aquele primeiro impacto, né, que as pessoas ficam resistentes aos insetos em geral. Aí depois quando a gente explica como que é feito o tratamento, como que é criado, a asepsia que é feita, começa a diminuir essa coisa. Mas eu tenho percebido que os tenébrios são os mais bem aceitos. Depois o grilo. Bacana. Mas quando a gente serve qualquer alimento nas degustações e fala que tem os insetos em forma de farinha misturado, geralmente eu não tenho observado muita rejeição, não. Mas, assim, quando eu sirvo o inseto inteiro, as pessoas olham o tenebro com melhores olhos. Eu acho que tem essa questão da alimentação de cores, né? Da questão da cor, atrair a pessoa para comer. E o tenebro tem aquela corzinha dourada, já parece um torresmo. Crocante, né? Ele parece já um Epstein, né? Ele parece um salgadinho já, não é verdade? Por mais que eu tento falar que as baratas são gostosas também, assim, sempre o pessoal fica mais tendencioso para o lado dos tenebros. Gilberto, quer falar um pouco sobre isso? Olha, o grilo, ao meu ver, é o mais aceito. Ele tem um sabor, pelo menos na minha experiência, parecia um peixinho frito, a milanesa no fritinho. Tira as perninhas ali e tudo, né? É muito gostoso. Mas o inseto, vamos pensar no ponto de vista comercial, que é o meu objetivo também de falar nessa conversa. Eu até queria que você colocasse depois os vídeos que eu selecionei. Muito importante. Vamos dar uma pausa assim que a gente terminar e colocar os vídeos para o pessoal ver aí. Então, vamos conversar do ponto de vista mais comercial, que é o que eu almejo para o Brasil chegar. O inseto que tem mais aceitação do ponto de vista comercial é o grilo aqueta doméstica, o grilo marrom.
No Brasil é possível fazer essa importação, a gente ainda não teve o investimento necessário para correr atrás disso, mas do ponto de vista comercial, sem dúvida, é o que o mercado mundial conhece mais, o sabor, que existe essa matéria-prima com mais fartura. Mas vamos falar agora do ponto de vista do gafanhoto. Existe uma empresa israelense que está lançando os produtos à base de gafanhoto que eles produzem como insetos bíblicos. Então, são insetos que têm mais ou menos 70% de proteína, são conhecidos historicamente do período chinês já como camarão terrestre, como muito saborosos. Então, e a gente pode dizer que eles estão na Bíblia como insetos aprovados do ponto de vista católico, judaico. Isso. Então, e são muito fáceis de criar, comem só material verde. A gente está vendo agora nuvens de gafanhotos comerem lavouras, mas também comendo pastagens. Então, é uma coisa muito questionável se esses gafanhotos que a gente está vendo por aí, se eles têm problemas de contaminação ou não. Porque eles comendo pastagens, eles estão comendo um alimento totalmente limpo, né? Sim. Então, eu acredito que esse é um inseto que tem que começar a ser criado no Brasil com intensidade. E um dos problemas que eu coloco no primeiro vídeo, é que o IBAMA bloqueia pessoas que queiram fazer captura de insetos para iniciar uma criação. É verdade. Então, você vai poder mostrar uma pessoa que tem grilos contaminando, sendo pragas no quintal dela, a pessoa matando e não sabe que aquilo é uma proteína de excelente qualidade e que, no mínimo, poderia utilizar para alimentação dos animais da criação dela. Então, o IBAMA hoje exige que se faça um registro de coleta de animais na natureza, é uma coisa complicada e deveria ser livre para qualquer pessoa poder começar a criar de forma amadora, sem ter que estar submetido à burocracia do IBAMA. Bacana. Gostaria de complementar, como você falou, eu acho o grilo para a criação, inclusive de alimentação animal, uma excelente opção, principalmente para fazer, como nós falamos, em forma de farinha, né? O grilo, ou pode ser, como você disse aí, o assimilis ou o aqueta domésticos também, assim, muito, muito bom. Eu vou aproveitar agora, então, já vou colocar aquele primeiro vídeo que você falou, e vou colocar duas criações diferentes. Uma estilo Tailândia e uma de uma empresa que chama Aspire, que ela ganhou nos Estados Unidos, ganhou um prêmio, inclusive, e é muito bacana. Então, vamos assistir os vídeos. Oi, só interrompendo um pouquinho, não sei se vocês assistiram agora no jornal, passou que o pessoal do Ministério da Agricultura, eles já estão de prontidão com mais ou menos uns 15 aviões, né, para bater primeiro nessa nuvem de gafanhoto, eventualmente, se elas vierem para cá. Então, a gente precisa, essa questão de limpeza, de asepsia do inseto, ela fica muito comprometida quando a gente pega ele. Mas depois que você traz o inseto para o laboratório, para uma criação, e você renova em 2, 3 gerações dentro do laboratório, você consegue sim ter um animal de excelente qualidade. Sim. A verdade, Ramon, e o Gilberto ele tem muita razão nessa questão. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui de amigo meu que mora no Marrocos, e eles coletam isso de saco. Pra você ter uma ideia, né? Ele vende no mercado isso. Ele coloca, joga em cima da picape vários sacos e vende no mercado isso. E é totalmente, vamos dizer, entre aspas, regulamentado, porque é uma cidade do interior, é uma situação. Como o Gilberto falou, esses gafanhotos mesmo, eles estão num ambiente rural, né? É claro, vamos dizer assim, que algum tipo de contaminação pequena ele pode ter, mas se você pegar ele, gastronomicamente falando, lavar, passar pela
pelas técnicas gastronômicas de temperatura e tudo, deixando claro para a pessoa do ambiente rural ou para o animal ali, eu creio que não teria muito problema. O que a gente tem problema é que a nossa legislação para o ambiente urbano ela é muito rígida, então a gente não consegue, não seria o ideal você trabalhar com isso, porque não vai entrar, se a gente não consegue nem colocar um que é criado num ambiente, né, sanitário perfeito ainda na indústria, como que a gente vai colocar um que vem da natureza? É bem complicado. A Renata Morelli está aí, seja bem-vinda também. Oi. Eu vou responder a pergunta do Léo Fukui, mas enquanto isso eu queria que você procurasse primeiro o vídeo da pessoa com grilo praga. Não, já está na agulha. A hora que pode responder aí a pergunta dele, então, que ele falou essa questão do tamanho pode ter relação com a genética. Sim, manda aí. Então, grilos, eu costumo falar que a gente cria o grilo caipira. A gente cria o grilo sem nenhuma seleção genética. Isso. Então, existem o Akita doméstica, o Tenebro molitor na China ou em alguns países, eles são selecionados geneticamente contra doenças, para tamanho maior, para algum tipo de característica nutricional específica. Então, no Brasil, a gente trabalha com inseto caipira. E a outra coisa é que a gente trabalha unicamente com o Akita, o Grilus assimilis. E o Brasil tem uma grande variedade de outras espécies de grilos. Então, existe variação de tamanho dentro da espécie e dentro da família de grilos, né, que ocorre no Brasil. Beleza. Bom, vamos lá, então. Pode falar, Ramon. Essa foi uma coisa que até a gente já discutiu, né, Gilberto? Não sei se você lembra, um tempo atrás, a gente discutiu de onde vinham as espécies que são, assim, de onde veio as espécies que são criadas no Brasil. Por exemplo, algumas que eu tenho lá ainda veio do Gilberto. Aí eu não sei de onde veio do Casé. Eu pensei o seguinte, que a gente deveria, de repente, pegar uma instituição, uma universidade, um grande criador, e a gente mandar as nossas melhores seleções, nossos melhores insetos que dão mais resposta, e tentar criar uma linhagem com mais resposta zootécnica para a gente poder trabalhar isso a nível de Brasil. Sim, eu acho bacana. Eu acho que fazer essa questão do melhoramento genético vai ser um passo. Tanto é que eu falo na minha aula, e depois nós vamos falar aí dos cursos também, né, na minha aula presencial, o Ronaldo está aí, ele participou disso, que na minha aula eu não falo nada de melhoramento genético, nada de genética, porque ela é uma aula mais básica de criação. Mas, porém, quando começarem essas questões de criação comercial, é importante, né, trabalhar essa questão. O professor Ramon tem toda a razão. Vamos ver se a gente pensa isso mais para frente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui os dois vídeos do que o professor Gilberto passou, tá? E a gente vamos dar uma olhada aí para... Casé, consegue tirar o comentário aí da pergunta? Parece que fica cortando a tela. Tá, peraí. Eu acho que peraí, do Léo, né? Pronto, aí. Tirei, beleza. Então, eu vou dar o play nessa, para ver se a gente consegue ver aí. Você não colocou a foto em vez do vídeo, Casé? Não. Ó. Beleza. Está carregando, acho. Então, pessoal, isso é o grilo como praga. Vocês vão ver a pessoa tentando matar com chinelo, vendo que é um inferno na casa dela. E é um inseto que a gente já fez análises nutricionais algumas vezes, tem 65%, 69% de proteína bruta. Então, poderia estar usando o mínimo para alimentação animal e sem perturbação do IBAMA, né? Sem ter que ter qualquer autorização para essa utilização. E aí a gente está vendo uma criação intensiva na Tailândia, quando eles têm técnicas mais refinadas, em criações em maior escala.
Vocês vão ver bebedouros automáticos. Gilberto, esse canal é o quê? É a fornecimento de água? Você tem conhecimento? Através de bebedouros, acho que gotejadores, bebedouros. Então, aqui dá para ver, né, as coisas de ração deles, ó. Você pode ver que a caixa é fechada também, então não fica exposta a predadores. Isso, ela tem tela, pode ver que você abaixa ela, né? Embaixo Então, tem também, vocês viram ali para não subir formiga, né? Não sei se vocês viram isso aí. E eu faço questão de mostrar isso para ver como a gente está atrasado no Brasil. Isso é uma criação que tem na Tailândia. Lá tem centenas, talvez milhares de criadores iguais não aí. desse porte, talvez não desse porte, mas um pouco menores. Então, como que pode ser o agronegócio de insetos diferente do que a gente tem trabalhado até hoje? O que a gente estava trabalhando na Nutrinsecta de 1.500 quilos por mês é uma coisa ínfima. Então, tem muito a crescer em relação a isso. Esse é o objetivo do curso que eu ministro o Casé pode colocar o link aí depois, é minirebanhos.com.br/cursos. E eu busco ensinar tanto a pessoa que quer criar o grilo para autossuficiência, quanto pessoas que querem registrar a fábrica no mapa para ter o CIF, ter selo de inspeção federal. Então, eu penso em criações de grande porte, iguais a essas que a gente viu agora no vídeo. Existem Bacana. de maior porte ainda no Canadá, então lá é só um exemplo. Eu quero aproveitar agora e vou mostrar a biofábrica da Aspire, né? Não sei se o Ramon ou o Gilberto já viram esse vídeo, mas é um outro nível de criação. Esse tipo de criação, ela é muito coisa, vamos dizer assim, de futurística, de americano mesmo, diferente da Alginaldo que vai morar lá na Tailândia, ó, né? É muito diferente das criações que a gente vê aqui, tá? Então eu vou tirar o coisa do curso aí e vou colocar essa da... Espera aí. Ó, dá uma olhada nessa biofábrica. Eu não sei se está saindo som aí do vídeo ou não, gente. Saiu o som dos grilos? Não, o anterior. Não, para mim não apareceu o som, não. Ué, engraçado. Tá, bom. De qualquer forma, eu estou colocando esse da... Mohamed Ashura. O nome é Aspire. Tá vendo? Tem uma iniciativa, né? Clinton, né? Desse presidente Clinton Global. Imagina que ele ganhou de $1 milhão para essa biofábrica. Tá dando para ouvir o que ele está falando ou não? Ouvi, não. Tá, bom, tudo bem. Ele está falando que ele está pensando numa população de 2 bilhões de consumidores humanos. Olha aí, agora ele está mostrando a biofábrica deles. Câmara fria, tá vendo? Ele vende congelado.
Bacana, hein? Top mesmo. Bem interessante. Beleza. Então, mas é aonde eu quero chegar. Na verdade, você vê que eles estão um pouquinho avançado do que nós, não só na tecnologia, mas como nesse pensamento. Ele fala, né, no vídeo que ele pensa em como alimentar a população de 2 bilhões de consumidores atuais, que se a gente for analisar, já tem um costume em muitos países e fica fácil para ele vender para essas pessoas, que é a ideia dele. Eu acredito muito no que o Gilberto fala, que nós podemos pensar, inclusive, em exportar os nossos insetos para alimentação animal. Eu acho que se, principalmente o Gilberto, no curso dele, conseguir passar essa questão de escalar para alimentação animal, nós temos um grande mercado inicial para atender e a Asbrace pode ser uma protagonista nisso, focar um pouco na alimentação animal e, claro, não esquecendo a humana, porque a gente tem uma pequena cultura inicial de consumo de insetos aí e dá para a gente trabalhar, como até o professor Ramon já falou, essa questão do inseto processado. Bom, eu quero aproveitar e tem uma pergunta aqui deixa eu ver de quem que é. É do Ronaldo também, né? Ele falou, qual o tamanho ideal para abate de grilos? É por peso ou tempo de criação? Pode começar pelo professor Ramon. Então, lá no Instituto, a gente tem abatido eles com 3,4, 3,5 gramas. Mas aí, como a nossa criação é pequena, a gente faz poucos abates lá. A maioria dos insetos, grilos, né? Estou falando especificamente do grilo, a gente usa mais para as aulas mesmo, para mostrar a questão comportamental. Mas animais variando aí de 2 a 3 gramas, eu acho que já é o suficiente para fazer o abate. Até porque pela genética que a gente tem aí, que o pessoal está criando, a gente não vai ter um incremento de peso muito maior, fornecendo mais alimento, ou ficando com ele mais tempo na gaiola de criação. Então, eu acho que uma coisa aí entre 2,5 gramas e 3 gramas, 3,5 gramas seria o ideal. Legal. Gilberto? Bom, eu vou falar disso, depois eu queria fazer um comentário sobre os vídeos que a gente assistiu. Bacana. Bom, a gente cria em lotes, então a gente sabe a idade exatamente de cada grupo de insetos, ou pelo menos a semana em que ele nasceu. Então, os insetos eles entram na maturidade sexual ao mesmo tempo. Eu utilizo... e os insetos eles têm uma curva de produção, igual tem uma vaca leiteira, que tem um pico de produção, tem um crescimento, tem um pico, e depois tem uma queda acentuada. Os insetos se comportam da mesma forma. Então, eles produzem ovos durante mais ou menos 2 meses, e eu uso 50% do tempo com a melhor fase de produção de ovos. Então, eu abato eles 30 dias após a entrada na maturidade sexual. Bacana, bacana. Você ia comentar mais alguma coisa que você falou aí? Bom, a gente viu 2 tipos de criação, um tipo de criação da Tailândia bastante profissional, você vê com bastante higiene e com pessoas trabalhando, e uma criação totalmente automatizada, com peças de alumínio, totalmente sofisticada. Eu vejo que, como o Brasil trabalhando mais no modelo tailandês, eu vejo insetos como uma fonte de trabalho, não apenas como uma fonte de dinheiro. Então, acho que a gente tem que partir para modelos em que haja emprego de mão de obra familiar, emprego de atividade braçal, claro que de forma racional, né? Mas eu sou contra esse modelo de criação totalmente automatizado. Bacana. Eu acho que essa questão de você envolver a agricultura familiar, aí, o agronegócio familiar, para a gente vai ser muito importante. Eu também creio nisso que o Gilberto falou, que o Brasil dificilmente vai chegar nesse nível de criação da Aspire. Eu acho que vai chegar, mas vai demorar muitos anos aí. E também não há necessidade, né, se a gente for analisar, para
produz chegar nesse nível de criação. Claro que para alimentação humana seria top isso aí. Eu quero aproveitar, eu vou mostrar para vocês aí algumas fotos também. A gente está com pouquinho tempo aí, mas só para vocês darem uma olhada na questão do... Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Eu vou pegar aqui... Pode complementar o que você quer falar aí. É muito interessante falar que o grilo como uma solução para salvar a humanidade. Mas o que a gente está vendo de nuvens de insetos são nuvens de gafanhotos, nuvens de formigas até. Isso, é verdade. Então, é muito interessante falar disso. O grilo é um inseto que produz muito, mas tem esse problema de canibalismo. O gafanhoto não tem esse problema. Então, é um inseto que ele vive em grandes colônias, em grandes populações, de forma natural. Então, não existe essa predação como existe nos grilos. Então, é um inseto com muito maior tendência de salvar a humanidade de alguma forma, em termos de fome, do que o grilo. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas imagens na tela para vocês darem uma olhada. Como eu disse para vocês, eu tenho alguns conhecidos na Tailândia que vivem me mandando, vamos dizer assim, imagens e às vezes eu costumo olhar até a biofábrica deles na internet, mas essas que vocês vão ver aí, basicamente, eu peguei da internet, né? Eu estou no Google, a parte aqui, só para vocês darem uma olhada, como é interessante, vocês estão olhando aí, né? Parece que vocês estão conseguindo ver aí algumas criações que eu andei mexendo na tela aí, e todos esses aí, se vocês olharem embaixo, tem até a criação tailandesa. Vocês vão ver pessoas de religiões, políticos. Eu estou passando aí, acho que dá para ver, né? Olha aqui, essa aqui, né? Estão olhando o tipo de criação bem feitinha, vamos dizer assim, né? Telada, certo, Gilberto? Com toda a segurança. Inclusive, Gilberto, eles fornecem para Japão, eles fornecem para outros países também. Olha o tamanho dessas criações aí que eu estou mostrando aí. Eu vou voltar um pouquinho aqui. E é estilo Tailândia, mas é uma criação que não vamos dizer assim, que não tem um padrão alimentar. Você pode perceber, Gilberto, e professor Ramon, que elas têm sim, né, um padrão de limpeza. Acho que dá para ver nessas fotos aí. Então, a minha observação era essa, que é uma criação, sim, de Tailândia, mas é uma criação que tem padrão para alimentação humana, mesmo porque vocês devem saber que na Tailândia, o grilo, principalmente, ele é ofertado desde a rede base de ensino até a universidade, na cantina escolar, e quem sabe o Ramon aí também não insere isso aí no Instituto Federal aí do Mato Grosso do Sul aí. E você pode observar aí que a criação, da maneira que você mostrou aí, até os componentes da criação são semelhantes a qualquer criação que a gente tem aqui no Brasil. São comedores de pintinho, são bebedouros, são baias, são coisas assim que o padrão de criação não foge do que a gente poderia estar fazendo já no Brasil, né? Eu acho que tem mais a ver com a questão cultural do Brasil do que com a tecnologia, porque não é difícil fazer umas baias daquelas ali, ter acesso àqueles espaços, aqueles bebedouros, aquilo ali. Eu acho que falta vontade, né? Assim, nós ainda estamos um grupo seleto de pessoas com essa visão aberta de que a coisa pode acontecer, né? A gente precisa ter empresários igual o Bill Clinton ou igual o seu João da farmácia, mas que tenha vontade de investir, de fazer a coisa acontecer. Quando isso acontecer no Brasil, eu tenho certeza que essa proteína vai ser muito mais valorizada do que é ainda hoje. Também acredito nisso. Quer complementar, Gilberto? Eu queria falar para vocês, a gente não comentou nisso, mas para as pessoas que não sabem, a gente está falando de um inseto que produz mais ou menos 200 ovos
e que tem sido vendido em torno de R$ 250 o quilo dele desidratado e vivo, em torno de R$ 400 o quilo. Então, é um inseto hoje ainda muito valorizado no Brasil. Vai cair esse preço, mas vai ser um bom negócio ainda por muito tempo. Vocês imaginam que eles comem a mesma coisa que o gado ou que o frango, e qual que é a diferença de preço para 1 quilo de frango para 1 quilo de grilo? É brutal, né? Então, não há dúvida que é um bom negócio, mas o que é essencial é que a pessoa tenha interesse em registro no mapa e ter registro selo de inspeção federal. O que a gente fala para todo mundo. O Ronaldo está falando aí, custo real para produzir 1 quilograma de grilos, qual o valor de venda e lucratividade. Você já falou do valor de venda, né? E o custo, ele depende muito, né? Eu costumo falar que quando você vai projetar uma criação, e o Gilberto é zootecnista, pode até falar melhor que isso. Por exemplo, eu tenho um custo de criação, né? Eu tenho, por exemplo, só para a gente conceituar melhor, o Ramon tem outro custo de criação, né? Porque está dentro da universidade, é um tipo de criação. O Ramon acabou caindo. Então, fala um pouquinho sobre esse custo de produção e a lucratividade, Gilberto, por favor. Eu vou falar de dois extremos. O custo de produção numa atividade zootécnica, numa atividade de produção de aves. O custo principal é o custo de ração, em torno de 70% do custo, 70%, 80%. O resto é mão de obra, luz. Então, o grosso mesmo do gasto é com alimentação. Então, se a gente for ver, vamos considerar 100% do custo como sendo alimentação, o custo do quilo do grilo ficaria em torno de R$10 a R$15 o quilo dele vivo, e muito barato. Agora, a gente pode ver num outro extremo, que é a criação de insetos para controle biológico, onde existe muito trabalho, muita exigência de mão de obra tecnificada, e o custo já passa para 70% da mão de obra, em mão de obra. 30% em alimentos e 70% em mão de obra. Então, cabe ao criador decidir para que campo que ele quer. Se ele quer criar em caixinhas e ser altamente selecionado, com criação altamente tecnificada, ou quer criar em escala com menores custos e melhor aproveitamento da mão de obra. Que legal. Eu quero falar um pouco aí. Pode falar. Bom, complementar. Uma coisa também que a gente precisa colocar na caneta aí é o retorno que o inseto te dá em termos de proteína, né? Tem os outros componentes nutricionais, mas essa questão de relação, de você pegar 1 quilo de grilo e comparar com 1 quilo de carne bovina e ver que um tem 24, outro tem 60, isso é um retorno muito grande. Então, assim, muitas vezes a gente foca muito, às vezes a bandeira fica em termos de alimentação humana, outros acham que é exótico demais colocar isso na alimentação humana, mas para o mercado animal, eu lembro que o Gilberto um dia postou um vídeo dele dando grilo para os cachorros seus. Foi, Gilberto? Uma vez você postou um vídeo para a gente assim? Exato. Sim. Exatamente. E aí eu fui fazer, eu estava trabalhando com uma ração para peixe lá em Coxim, e aí sobrou um resto, eu joguei no quintal para ver o que acontecia. Cara, foi impressionante como os gatos, porque lá tem um projeto sobre gato, foi impressionante como os gatos comeram aquele resto de inseto. Então, assim, o mercado animal, ele tem uma demanda gigantesca por proteína de qualidade, e a gente não tem nem como fornecer isso. Então, eu acho que se a gente começar a ter fazendas gigantes, produzindo quantidades gigantes dessa proteína, a gente vai tornar o Brasil uma grande potência em termos de criação de inseto para alimentação. E isso vai ser uma cadeia, né? Porque esse inseto ele vai servir de proteína para a ração animal de outros animais, e isso vai acabar contribuindo, e ainda a questão ecológica da coisa, né? Das demandas que criar inseto exige em relação aos outros tipos de proteína. Bacana.
Só para a gente... Pode complementar, Chico. Eu queria complementar... Eu acredito nisso, Ramon, nessa escala que a gente tende a ganhar, mas eu tenho que alertar a uma coisa muito perigosa que está acontecendo no Brasil, que é a entrada de produto contrabandeado, principalmente da China. Já teve empresa que tirou CIF para importar produto com registro, tudo certinho, mas chega como qualquer coisa, como najas, como dragões de Komodo chegam no Brasil, chega por contrabando também. Então, a gente tem que ter um produto competitivo, um produto de qualidade, para mesmo esses produtos que a gente sabe que tem qualidade inferior ao que a gente produz no Brasil chegarem, a gente poder combater de forma contundente que o nosso tem qualidades diferenciadas em relação ao importado. Que legal, bacana. A gente tem aí 1 hora de live, a gente vai até mais 10 minutinhos, tá? E a gente já conclui. Mas então eu queria dar uma boa noite aí para a Green Biofábrica aí e dizer que, para você ter uma ideia, eles trabalham, tá dando boa noite para a gente aí, Ramon, Cazé, Gilberto. Ele tem um trabalho bacana, e inclusive para extração de componentes, que é uma outra coisa que o Ramon já falou na live anterior, da questão dos componentes para balística, no caso, né, da afiação do bicho da seda. Então, tem muitas possibilidades, não só da proteína, mas como outros componentes, e a gente precisa prestar atenção nisso também. Eu quero responder aqui uma pergunta, se vocês puderem aí, do Léo Fukui. As fêmeas podem ser fecundadas antes da última muda ou somente após tornar-se adulta? Fala um pouco da experiência de vocês aí, por favor. Pode começar pelo Ramon. Eu não tenho feito essa avaliação, né? A minha caixa, como eu falei, é uma caixa de demonstração, mas eu acho, né, pela experiência que eu tenho com outros animais, que é sempre bom que a fecundação ocorra quando o animal esteja totalmente maduro, né? Porque você acaba tendo problema com a cutícula do inseto, problema com dilatação. A postura ela vai ser bem melhor quando o inseto estiver totalmente maduro. Essa é a minha visão, com base na experiência que eu tenho com outros insetos. Beleza. Gilberto? Olha, eu não sei agora falar especificamente com relação ao grilo, mas o caso do tenébrio, eu lembro que eu li artigos falando que os insetos eles estão, mesmo depois deles virarem adultos, eles levam em torno de 5 a 7 dias para estarem aptos sexualmente para gerar ovos férteis. Então, existe um espaço de tempo, mas na prática, a gente tem insetos com mais ou menos 1 semana de diferença de idade. Então, tem inseto entrando na maturidade sexual, tem inseto já adulto. Então, as fêmeas que não estão prontas, elas repelem e pode acontecer algumas cruzas sem que haja geração de prole fértil, mas isso não tem como ser evitado. Isso acontece numa criação em colônia. Bacana. Na nossa criação também, como eu falei, né, eu tenho 4 caixas, são tipo essas caixas, elas são grandes, né, tem bastante grilos, e a gente tem alguns alunos estudando isso, e o que observou-se na nossa criação, que somente após adulto é que há esse melhor rendimento, porque aí você sabe que até a olho nu você consegue ver quando elas estão bem, né, que a gente fala fecundadas mesmo. Eu creio que dá para você olhar aquelas fêmeas bonitas, né, e parece que elas estão ali bem, né, cheia mesmo de ovos. Vocês conseguem observar isso a olho nu? Só para a gente conceituar também, ou vocês não observaram isso? Ramon? Como o Gilberto falou, essa diferença pequena de idade, ela acaba por meio que padronizar, né, a entrada na vida adulta. E insetos, quando eles estão na fase adulta, aptos à reprodução, eles começam a liberar feromônios de atratividade, a parte do canto dos grilos,
isso aí é um ritual que acaba estimulando essa maturidade. Então, quando isso acontece, elas estão prontas para fazer o acasalamento. E vai acontecer de um ou outro repelir, né, que é o normal que acontece, tirando os golfinhos e os seres humanos que fazem sexo por prazer e reprodução, os outros animais, geralmente, eles têm essa questão de fazer só para reprodução. Bacana. Vamos responder mais 2 perguntas, aí a gente já vai para as considerações finais. O Alisson Mello está falando aqui, o que é preciso atentar-se quanto à legislação para a produção e venda de grilo para humanos ou animais, como é possível obter o registro? Então, começando pelo Gilberto aí, que o Gilberto já obteve alguns registros aí, e eu vou falar um pouco sobre uma complementação. A gente tem pedido constantemente às Brasce, aos órgãos, esses caminhos. Então, eu gostaria que o Gilberto falasse um pouco e eu faço a complementação, e o Ramon, se ele voltar aí também, ele complementa. Pode mandar, Gilberto. Então, o Alisson, ele resolveu que ele quer tirar o registro. Isso. Então, isso é um grande passo. Isso você vai ter que ter uma estrutura especificamente voltada para isso, que pode receber o selo de CIF. Então, existem uma série de características do local, uma série de registros de licenciamento ambiental que você precisa tirar. Então, são várias atitudes que você precisa tomar e existem a necessidade de investimento, uma certa dose de investimentos. E a grande diferença que existe você vai registrar no mapa, as suas criações vão ser controladas pelo mapa. O mapa é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Só que em 2 setores diferentes do mapa. Um setor cuida de alimentação animal, outro setor diferente cuida de alimentação humana. Quando você quer trabalhar com alimentação animal, você só se registra nesse setor de alimentação animal. Quando você quer trabalhar com alimentação humana, você precisa de um registro anterior na Anvisa, na verdade, não do criador. Você vai registrar um ingrediente, novo ingrediente para alimentação humana. Então, com insetos, a Nutrinsecta já fez esses registros como novo ingrediente para alimentação animal, e para novos criadores para alimentação humana, o que precisa fazer esse registro na Anvisa de novo ingrediente para alimentação humana, que segue uma série de protocolos. Existe na internet essa série de normas que é para qualquer tipo de alimento. Se você quer registrar, por exemplo, broto de samambaia para alimentação humana, então tem uma série de análises, de laudos que você tem que fazer para obter esse registro. Bacana. Vamos lá. Eu gostaria de complementar. Nós temos algumas normativas e que depois passou para a resolução. Por exemplo, a número 7 do IBAMA de 2014, anota aí, Alisson, se você quer realmente entrar nesse mercado, ela foi alterada para a resolução 489, que é do CONAMA, agora em 2018. Então, é a resolução CONAMA 489, e ela estabelece o seguinte. Inclusive, o Ramon deve ter recebido uma cópia do e-mail que eu mandei para o IBAMA, só para você entender, Gilberto, e todos que estão assistindo. A gente precisa trabalhar muito ainda junto a esses órgãos, inclusive eu estou tentando até entrar aí no Legislativo para que eu consiga pressionar um pouco esses órgãos para que eles nos ajudem um pouco mais. Só para você entender, Gilberto, eu mandei um pedido, como nós havíamos conversado, de informação para o IBAMA. Eles têm lá um sistema que você... Estou tentando trazer o Ramon de volta aí. Boa noite, Solo Biológico aí também, Nilson Moreira. Então, eu mandei um questionamento em nome das Brasce para o IBAMA. O nosso vice-presidente está aí, o Ramon, recebeu cópia e toda a diretoria, questionando a questão da resolução 489, que logo no começo da resolução, no artigo 2º, ela fala assim, que
porque essa resolução é para definir as categorias e para o licenciamento ambiental da sua criação. Então, ela fala que essa resolução não se aplica aos seguintes casos. E aí fala lá, insetos para pesquisa e insetos para alimentação, não define mais se é animal ou humano, pode ser para os dois, mas ela fala que tem que ter um registro no CIMIMA, que é a plataforma nacional, né, de criação. Então, mas o que acontece? Aí depois ela diz o seguinte, então, ela não é clara quando ela fala que não há necessidade de licenciamento para alimentação. Então, a gente entende que quando ela fala isso, seria para você... Eu, por exemplo, eu crio e quando eu fui fazer esse pedido de registro, o Fabrício também, que é um criador, o próprio órgão ambiental mandou uma carta para ele dizendo que ele não precisa, né, desse licenciamento ambiental. Veja bem, gente, mas você precisa registrar só lá, formalmente, mas sem licenciamento ambiental. Então, como eu crio para alimentação, no caso, é mais humana, eu não preciso fazer licenciamento ambiental. Minha criação está regularizada. Mas você precisa entrar nessa plataforma e colocar os seus nomes lá e as espécies que você cria. Quando você cria, e eu não crio de maneira comercial, deixando claro, que o Ramon também não cria de maneira comercial, é pesquisa. Então, nós estamos dentro da legislação, está tudo ok. O Ramon, inclusive, depois, se ele quiser comentar, ele mandou para a Vigilância Sanitária também, e ele também tem, né, o respaldo da Vigilância Sanitária. Agora, quem for criar de maneira comercial, que vai tirar nota fiscal, tem um CNPJ e tudo, tem que entrar no órgão estadual do seu estado e fazer, sim, um procedimento lá para... como se fosse um licenciamento ambiental mesmo. Então, todas as criações comerciais precisam, e uma delas, se você vende, né, como o Gilberto falou, para alimentação animal, se você quiser o selo, né, de produto para alimentação animal, é o MAPA. Tá? Então, basicamente é isso. Quer complementar, Ramon? Não, então, eu fiquei sem áudio por um tempo, mas só complementando a última fala que você falou aí agora, eu realmente quando eu montei o experimento, o projeto para fazer experimento nessa área lá no Instituto Federal, uma das minhas preocupações era essa questão de legislação. E aí eu procurei a Vigilância Sanitária, expliquei o que era o projeto, expliquei que era pesquisa, mostrei as resoluções que eu tinha em mãos na época, e com base nessas informações eles me deram liberação de produção de insetos. Eles foram lá, né, a Vigilância Sanitária foi na escola, eu mostrei que eu tinha um espaço adequado para a criação, que não tinha fuga, mostrei que eu usava cola entomológica em volta das caixas, mostrei toda a estrutura que eu tinha, e eles me deram um parecer, né, uma espécie de alvará que me dava garantia de que eu podia trabalhar naquela questão sanitária. Porque lá no Instituto, a gente estava trabalhando especificamente com inseto para alimentação humana. Então, os experimentos envolviam o desenvolvimento de shake, desenvolveu alimentos utilizando a farinha dos insetos. Então, como tinha essa questão humana dentro esse apelo, eu fiz questão e eles prontamente receberam a demanda e me atendeu. Bacana. Quer complementar, Gilberto? Não, vamos para... Tinha mais uma pergunta, né? Beleza. Não, era isso mesmo. Eu vou fazer aí as considerações finais. Então, só lembrando, Caseira, eu tinha uma coisa para falar também. A pessoa não precisa ter foco, como você falou, ter foco nacional, que é o motivo do CIF. Ela trabalhando no estado dela, ela pode trabalhar só tendo o CNPJ, né? Mas não existe um órgão, por exemplo, em Minas Gerais é o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Não existe um órgão desse nível, dessa categoria, que saiba fiscalizar insetos, fiscalizar se a criação está certa, se está errada, se está no ponto real de abate ou não, se está podre ou não. Então, o criador ele pode trabalhar de forma amadora, sem um registro nacional no estado dele,
mas ele é responsável da mesma forma pelo produto dele, como se o produto dele tivesse todos os registros. Então, Bacana. Se causar doença em alguém, se não tiver um alerta para a pessoa que pode causar alergia, ele pode ser processado. Então, mesmo não tendo esses registros, a pessoa ela pode ser punida se não oferecer as informações necessárias para a comercialização de qualquer produto. Legal. Eu agora vou fazer diferente. Geralmente eu deixo vocês fazerem as considerações finais, mas eu vou aproveitar e contar um estudo de caso que o Ramon também acompanhou. O Gilberto acho que também deve ter acompanhado. Eu fui convidado, fui citado, na verdade, para ser tutor do Museu do Amanhã, que vocês devem conhecer lá no Rio de Janeiro, porque eles queriam criar para alimentação humana. E aí eu fiz uma consultoria para eles, para montar um pequeno... Porque eles têm um laboratório muito bacana lá e muito bem elaborado, sabe? Então eu fui trabalhar com eles. E aí eu falei para eles, a primeira coisa que nós temos que fazer, pegar o departamento jurídico do Museu do Amanhã e fazer uma consulta formal ao GFAO, que no caso a secretaria no Rio de Janeiro chama GFAO, que é a gestão de fauna, mas é municipal, para vocês terem uma ideia, do município do Rio de Janeiro, e o GFAO retornou dizendo essa mesma coisa, e ele se baseou na CONAMA 489. Então, eles mandaram, né? Eu falei, é bom porque a gente tem a documentação, tudo certinho, para a liberação da criação. Houve a liberação da criação, utilizando essa resolução, tá bom que todos sabem, porque a gente utilizou lá uma criação para consumo humano, para alimentação, estava dentro da legislação, e para pesquisa. Então, que eles iam fazer uma espécie de pesquisa lá. Mas olha que interessante para finalizar. Então, eles terminaram um período lá de criação que eles iam fazer, que era uma exposição e tudo, chamava Prato do Mundo, e no final eu tinha assinado lá um termo que eu seria responsável pelo destinação final dos insetos depois, caso eles não quisessem criar mais, né? Então, assinei um termo de responsabilidade lá. Conclusão. Terminou o projeto, eles falaram, não, Cazé, vem buscar os insetos aqui que a gente não quer mais. Aí eu falei, então beleza, eu quero que vocês façam uma documentação, que vocês estão me entregando os insetos. Aí, o jurídico do Museu do Amanhã me disse o seguinte, não, Cazé, nós consultamos o IBAMA, né, eu estava dando consultoria, mas eles foram lá, e o IBAMA falou que você precisa fornecer para eles para qual criador que vai, esse criador precisa ter os registros, não sei o quê. Aí eu falei, mas você imagina que você forneceu para eles e agora eu tinha que fornecer de volta para um criador que, né, tinha que ter todos os registros aí, e aí já começou, né, uma dificuldade assim. Eu falei, peraí, me dá o telefone desse cara do IBAMA que eu vou ligar para ele. Se a própria GFAO disse que não havia necessidade para ele receber e criar, agora para ele destinar de volta, o IBAMA queria que o criador tivesse as legislações aí, né, assim, os registros. Aí eu peguei e falei para ele, então nós vamos fazer o seguinte, o GFAO nos deu autorização para criar e abater, que era o nosso objetivo. Então eu vou aí, nós vamos abater todos os insetos, fazer um jantar aí, e acabou por aí mesmo, né, porque não era uma criação muito grande. Aí submetemos ao GFAO, o GFAO falou, não, tá corretíssimo, né? O que nós fizemos? Desidratamos lá, fizemos uma festinha lá e comemos insetos lá e acabou o assunto, eu não tive que devolver, imagina, para uma empresa registrada. Então é um estudo de caso muito complicado, só para vocês entenderem, mas é algo real que aconteceu. Agradeço aí todo mundo aí que está presente aí mais uma vez, Gilberto e Ramon, parabéns aí e obrigado pela disposição de vocês, né, em doar isso, né, para todo esse público aí. Pode finalizar, Gilberto, por favor. Pô, foi um prazer essa conversa. Você voto em você. Obrigado. Você está
desempenhando muito bem essa função também, né? Além das várias funções que você desempenha. Então, obrigado, Cazé. Obrigado a todo mundo que assistiu. Me coloco à disposição para conversar. Eu tenho esse curso que o Cazé já apresentou. Atualmente, a minha atividade principal é a produção de lagartas vivas de bicho da seda para alimentação animal, para uso como kit educacional e também em controle biológico, como hospedeiro para alguns tipos de insetos, de parasitas e tal. Então, essa é a minha atividade, coloco minha disposição para conversar sobre esses assuntos. E, novamente, obrigado e boa noite, um grande abraço para vocês. Beleza. Manda, professor Ramon. Bonita camisa, hein, professor Ramon? Eu vou usar a minha do Instituto Federal também, só de sacanagem, viu? Esse é meu manto, é a coisa que eu vi. Eu adoro vestir essa camisa, eu sinto muito orgulho de vestir essa camisa. Parabéns, porque, todas as vezes que eu busquei o Instituto, desde quando eu comecei minha carreira, foi nele que eu me ancorei. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de vestir essa camisa. E hoje, só falando um dado aí, né? Se você pegar, se o Instituto Federal fosse um país, nós estaríamos disputando com os melhores países do mundo. As notas do Instituto Federal, dos Institutos Federais no PISA, né? Eu vejo o governo falando muito sobre o Brasil está muito decadente no PISA, né? Aparece lá embaixo. Mas se o Instituto Federal fosse um país, nós estaríamos disputando com Costa Rica, com a Europa, com os Estados Unidos, com as notas iguais. Então, assim, é um lugar que eu me coloco à disposição para todos aqueles que estiverem aí precisando de uma informação. Se quiser visitar a gente, vai ser sempre um prazer. Eu estou nessa luta aí com vocês. A gente tem a nossa associação de criadores de insetos. Temos aí 2 livros bacanas que foi construído a várias mãos, né? Tem gente que fala assim, seu livro. Não é meu livro, não. Foi um livro que foi construído a várias mãos. Agradecer aí, Gilberto, pelo início lá, quando me cedeu os primeiros insetos. Agradecer você, Cazé, ao Heraldo, ao Ginaldo, né? Não dá para falar o nome de todo mundo, Fabrício, pessoal, todo mundo que está sempre invocado aí. Ó. Esse livro aí foi o primeiro livro que a gente publicou aí na área. É um livro bem bacana, tem bastante informação sobre nutrientes, sobre receitas. Depois veio o segundo livro, que é só sobre receitas. A gente viu que tinha essa necessidade. E esse livro aí, ó, é um livro bem bacana, foi feito a várias mãos. Então, quem quiser já aprender como é que cozinha inseto, tem os melhores chefes que estão aí dentro aí, né, desse livro aí, e tem bastante receitas bacanas aí para fazer. Ramon, legal, continua à disposição de quem quiser bater papo, né? Do Cazé depois pode botar aí para a gente o e-mail, o telefone aí, se acha a gente aí, acha eu, acha o Gilberto, acha você. Tem a Asbrace, né, que está aí na vanguarda da coisa. Esse livro aí foi um livro inspiração, o livro do professor Heraldo, esse livro, né? Esse aí. Então foi um livro meu também, inspiração para mim, porque eu li, foi o primeiro livro que eu li dentro dessa área de entomofagia. Então é isso, gente. Um grande abraço. Eu fico muito feliz de poder fazer esse bate-papo com vocês, passar esse pouquinho de conhecimento que eu tenho e estar absorvendo conhecimento de vocês. Cada pergunta que vocês fazem, para a gente, é um estímulo. Quando a gente não sabe responder, a gente vai falar assim, na próxima eu vou saber responder aquela pergunta. Grande abraço. Vou terminar aí mostrando aí para todos esses... para inspirar, né, o Gilberto aí, ó, parabéns, macho velho aí. Hoje ele foi pescar, mas eu gosto de falar porque, gente, o Ginaldo, só para vocês terem uma ideia, é um criador, imagina, né, Gilberto e professor Ramon, o cara tá lá, né, no Recife, ali, numa região metropolitana, tá? Ele tá do lado de um estádio ali de futebol ali, e o cara, ele vive disso há muito tempo. Então, eu costumo dizer que o Ginaldo é referência porque, viu, Giba, é criação familiar, né? Eu já estive lá, ele põe todo mundo para trabalhar lá, e é uma criação bem familiar e tem sucesso. O cara vive disso, ele está há muitos anos disso, a gente tem que tirar o chapéu. Então, eu acho que o Gilberto tem razão quando ele fala dessa questão, até o Ronaldo está aí também, e ele tem uma oportunidade também de trabalhar uma coisa legal, que ele tem uma clínica de recuperação e a terapêutica. Eu acho que é muito bacana, né, professor Ramon? Eu acho que seus alunos ficam maravilhados quando trabalham com os insetos, utilizar isso também. São as melhores aulas. Então, tá vendo? E utilizar isso na terapêutica desse pessoal em recuperação e mostrar para eles que isso é o futuro, que isso, além de ser o passado e o presente,
né? Cerca de 2 bilhões de pessoas se alimentam disso. Com certeza os insetos serão o futuro. Muito obrigado e boa noite para vocês. E vamos lá. Boa noite. Valeu, um abraço. Abraço, pessoal. Tchau.